Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving. De hoje, estamos com o Bruno Pessoa, da Atero Labs. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre como os NFTs eles estão no mundo dos esportes, o que eles influenciam, o que está sendo criado, o que está sendo criado no Brasil e qual o futuro aí e projeções da Atero Labs para os esportes NFTs no Brasil. Bruno, peço que se apresente e já fale como você iniciou em cripto. A gente sabe que normalmente as pessoas caem aí do nada em cripto, e como então nasceu a ideia da Atero Labs, então esse início como foi? Legal, Jean. Obrigado, cara, pelo convite. Poder contar um pouquinho aqui sobre o que a gente está construindo, dessa interseção tão legal, né, cara, de colecionáveis digitais e universo esportivo, acho que tem tudo a ver. Então, eu sou o Bruno Pessoa, eu nascido no Rio de Janeiro, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol profissional. Nós, então. Pois é, como a maioria dos jovens brasileiros, né? Então eu tive esse sonho, cheguei num nível até consideravelmente alto, cheguei a jogar categoria de base no Brasil, joguei pelo Flamengo, que é meu time de coração, e no Sub-17, quando eu recebi uma proposta para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, pelo processo universitário que eles têm, que é um processo bem forte, né, lá nos Estados Unidos. Eles investem muito nessa união do esporte e educação. Então você joga pela universidade, ganha bolsas e acaba disputando ali, defendendo as cores da tua universidade, algo super legal. Então me formei nos Estados Unidos por conta desse processo, joguei 4 anos de futebol universitário, me formei em administração com ênfase em marketing lá na Califórnia. No meu segundo ano eu já comecei, essa veia empreendedora já começou a pulsar dentro de mim, porque eu nunca me vi muito encaixado no mercado corporativo, assim, nunca vi um fit muito claro para mim, assim, com a minha personalidade, com o meu tipo de trabalho, enfim, com o que eu gostava de fazer. E o empreendedorismo sempre foi esse caminho que eu escolhi. Então, eu empreendo desde moleque, mas ali no período de universidade foi a hora que realmente o negócio começou a ficar um pouco mais sério. Eu comecei a ajudar outros jovens a fazer esse mesmo processo, né, de encontrar bolsas de estudos lá nos Estados Unidos, porque eu já estava lá, muita gente via eu jogando, enfim, em alguns campos bacanas, algumas estruturas super legais, o pessoal acabava que não conhecia muito, não era tão difundido como é hoje em dia no Brasil, então acabei fundando aí o que é hoje uma das maiores redes de academia de futebol do mundo até, principalmente nessa linha de envio de atletas, preparação de atletas para a universidade no exterior. Então a gente mandou mais de 1.500 atletas para universidades com bolsa nos Estados Unidos, atletas nossos foram recrutados para a MLS, então foi super bacana. E eu recebi uma proposta para vender a empresa no final de 2018, início de 2019, e era algo que eu já pretendia fazer, porque eu sempre quis ingressar eu sempre quis criar um produto digital, sabe? Eu sempre quis estar envolvido com o universo digital, porque eu olhava para minha carteira de aplicativos no celular e via que a maioria dos aplicativos que eu tinha, se não todos eles, tinham sido criados ali há menos de 20 anos, né? Então, ainda mais para você estar na Califórnia, onde muitos dos principais aplicativos nasceram. Então, o futebol com os principais aplicativos, você conheceu muito mais cedo o que poderia ser os potenciais, né? Exatamente. Então, aquilo sempre chamou muita atenção porque era algo que estava acontecendo na nossa era, né? Literalmente agora. Nossos pais não tinham um celular como nós temos. Então, é algo muito, muito pontual de um universo de bilhões de anos, é algo que está acontecendo exatamente agora. Então, como, de alguma forma, me envolver nesse espaço? Eu comecei, na verdade, uma vez que eu vendi a minha participação, comecei do zero essa nova empresa, e o objetivo era simplesmente conectar as pontas, né? Conectar o atleta que estava jogando com as oportunidades. Então, era criar um marketplace, um LinkedIn do futebol para fazer essa ponte entre atleta e clube. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, também passando por divisões de base, enfim. Essa empresa me deu um relacionamento muito grande com empresários, com clubes. Por mais que eu já tinha um bom relacionamento anterior por conta da própria empresa que eu tinha fundado, que enviava atletas para os Estados Unidos, mas ali ele fortaleceu
bastante esse processo. Isso vai ser importante na sequência da trajetória, né? E, infelizmente, a gente criou um produto que tinha... que existe a necessidade, existe uma dor muito clara, existe um problema a ser tratado, só que a gente criou no pior momento possível, né? Que era o momento da pandemia. Foi um pouquinho antes, a gente começou ali 6 meses antes da pandemia a desenvolver a plataforma, e quando a gente realmente foi ao mercado, veio a pandemia, e impossibilitou que os atletas pudessem, de fato, ser vistos pelos clubes. Os clubes não estavam interessados naquele momento específico em conseguir vislumbrar aqueles jogadores, e os jogadores também não conseguiam sair de casa, não conseguiam fazer uma avaliação, não conseguiam ter aquela proximidade. Então, a gente teve que pivotar rápido o nosso modelo, e, coincidentemente, esse período, né, foi o período das altas das NFTs, né? Foi o período ali onde o JPEG do Neymar começou a ter tanta visibilidade, né? O macaco do Neymar começou a ter tanta visibilidade. Alguns outros produtos, principalmente no esporte, me chamaram muita atenção, que é o caso de Sorare, que é uma empresa francesa, e eles, naquele momento, tinham acabado de levantar uma rodada de 650 milhões de dólares, a maior rodada de investimento da história da Europa. E aquilo começou a fazer muito sentido, porque eu olhei para a minha trajetória, né, como criança, quando eu era colecionador de figurinha, colecionador de tazo, colecionador de mini crack da Coca-Cola que eles tinham, colecionador de camisa usada em jogo. O NFT, para mim, ele fez muito sentido, muito rápido, e aquilo me chamou muita atenção. E ali, naquele momento, eu falei, cara, é algo que eu gosto bastante, é algo que eu me identifico muito, é algo que eu vejo uma longevidade muito grande, mas eu queria criar algo diferente do que estava sendo feito. Naquele momento, eram muitos projetos de PFP, enfim, projetos que eu não me identificava tanto. Sem objetivo nenhum. Eu queria sem objetivo nenhum, né? Você tem o Bored Ape, daqui a pouco você tem o Bored Dragon, daqui a pouco você tem o Bored Snake. Eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer, sabe? Exato. Exatamente. Eu falei, cara, não é por aí que eu quero ir. Mas uma vez que eu entendi, né, o tamanho do mercado de colecionáveis no Brasil e no mundo, colecionáveis físicos mesmo, de figurinha, de camisa, enfim, de vários itens que as pessoas colecionam, né? Um mercado multibilionário, potencialmente até trilionário nos próximos 10 anos. O colecionismo é algo muito forte, né? Cartas de Pokémon, cartas pro mercado físico, ele já está no bilionário, muitos bilhões, né? Quando você agora ativa o digital, onde é fácil esse trade, sem a necessidade do ativo físico, porque tem muito mais liquidez, então aí ele se torna trilionário mesmo, né? Ali, esse foi o grande estalo que eu tive, né? Eu falei, cara, se a figurinha, né, se a Panini é uma empresa que fatura $1 bilhão anualmente, né, vende mais de 400 milhões de pacotes de figurinha da Copa do Mundo durante o período de Copa, imagina isso no digital. Imagina um produto desse digital. Só por ser digital já seria um grande produto, né? Simplesmente a figurinha ser digital. Só que ela ser digital e ser registrada em tecnologia blockchain, você potencializa aquilo ali em muito X, né? Então aquilo para mim foi o que realmente chama muita atenção, porque você conhece de fato quem é o detentor daquele ativo, você consegue, o principal disso aqui é que você consegue criar o que é pela primeira vez possível por conta da blockchain, que é criar a escassez digital. Você consegue determinar que determinado ativo só pode ser, só existe um daquele no universo digital. Até então isso não era possível. Até então era o famoso, o pessoal podia tirar o print ali, copia e cola, e agora não, né? As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender esse conceito. As pessoas ainda falam, putz, mas eu posso tirar um print aqui e ter acesso? Não necessariamente, né? Então a gente ainda tenta fazer parte desse processo. Então isso para mim foi um clique grande que eu vi e vi um potencial de crescimento dessa indústria como um todo, a médio e longo prazo, muito interessante, né? E aí a gente lança o nosso primeiro projeto em blockchain. O mercado, no final de 2022, no final do ano passado, novembro do ano passado, era um mercado completamente diferente do que ele é hoje. Então a gente preferiu, quando a gente começou ali a olhar e desenhar esse produto, foi julho de 2022, eu diria, talvez um pouquinho até antes,
E a nossa ideia ali era, cara, como é que a gente consegue se diferenciar? Porque eu não consigo brigar com um player que tem 650 milhões de dólares na conta. Como é que a gente consegue criar algo diferente, mas que Modelo de tenha negócio. tanto potencial quanto, né? Como é que a gente pode criar um diferencial competitivo claro aqui que as pessoas vejam, que a gente consiga, de alguma forma, participar desse movimento, participar dessa construção desse novo modelo que está nascendo agora na nossa frente. Então, a gente começou com um produto chamado Rough Diamonds, e Rough Diamonds é um produto focado no futebol, que é a nossa grande paixão. A gente é apaixonado por futebol, todos no time somos apaixonados por futebol. Falou, cara, como é que a gente pega isso? E a gente começou pela base. Começamos pelos atletas que não tinham tanta visibilidade, que não tinham, consequentemente, tinham contratos mais acessíveis de imagem, de tempo também, de disponibilidade, de itens para disponibilizar para as pessoas. Então, a gente encontrou um ângulo interessante para trabalhar e a gente criou esse produto. Selecionamos 11 jogadores brasileiros, adquirimos os direitos deles para produzir essas peças. A gente não queria criar um fake daquele jogador, não queria começar errado, queria um Claro. fake, não, a gente queria realmente fazer o processo da forma tradicional, que acabou alongando e demorando até um pouco mais do que a gente planejava inicialmente, por conta do Os trâmite contratos, burocrático que isso exige, né? A negociação em si desses ativos, por mais que fossem jogadores de base, mas a gente está tratando com os melhores jogadores de base do Brasil, que são as próximas promessas. Então, hoje a gente tem o Endrick, por exemplo, que foi vendido para o Real Madrid, é um dos jogadores que a gente tem o direito de produzir os NFTs, né? O Matheus França, que foi vendido para a Premier League agora recentemente, também é outro jogador que a gente tem. O Luiz Guilherme Lira, que é a próxima promessa do Palmeiras, a gente também tem o direito. O Matheus Gonçalves, do Flamengo, enfim, são 11 jogadores que a gente tem os direitos de produzir esses NFTs, e a gente tratou muito como uma comunidade exclusiva dos atletas inicialmente, e depois acabou migrando para o conceito de figurinha digital. Essa é a forma onde a gente se posiciona hoje. Assim. A gente evita usar o termo NFT, principalmente quando a gente fala de mainstream, porque o mainstream, a primeira coisa que ele vai entender é o projeto de NFT do Hendrick. O primeiro ponto que ele vai falar é o que é NFT. Essa é a primeira pergunta que ele vai fazer. Ou então ele já vai ter algum tipo de preconceito contra aquilo. Aí eu ouvi o meu tio, o meu primo, o meu amigo. Então a gente definiu, cara, vamos tratar como figurinha digital, que é um conceito super fácil. Ninguém pergunta o que é uma figurinha digital do fulano. Não, as pessoas perguntam o que dá acesso, qual o benefício. Então a gente já entra ali realmente na resolução do problema, vamos dizer assim. Nesse ponto, e colocando uma pergunta aí já dentro dele, da questão dos Rough Diamonds, para quem está ouvindo, são os diamantes brutos, né? Então vocês já estão pegando o pessoal da base, até ali na matéria que vocês estão pensando naqueles com potencial de estar na seleção lá em 2030, né? Inclusive. Então são jogadores que vão ter talvez um nível de sucesso grande. Faz o primeiro NFT deles, a primeira figurinha digital, e a questão no Brasil nós não temos, ou temos, mas não tanto quanto nos Estados Unidos e em outros países, a questão do colecionável, ou do Rookie Card, né? Essa primeiro cardzinho colecionável que no futuro vai ter valor justamente porque o cara estourou. Quando eu estava acompanhando o projeto de vocês, também eu estava comprando os Rookie Cards do pessoal o futebol americano dos Estados Unidos. Então, eles também estavam lançando de alguns a mesma ideia, né? No Brasil, vocês sentiram essa dificuldade de que talvez convencer as pessoas aí a por que comprar um NFT, um ativo digital de um jovem jogador? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente... Na verdade, quando a gente desenvolveu o produto ele não era designado para o público brasileiro. O produto, ele tinha um nome em inglês, um nome difícil de pronunciar para a maioria dos brasileiros, Rough Diamonds. A gente até brincava que alguns jogadores não conseguiam pronunciar realmente de forma correta. Mas a gente viu ali... Então, ele era um produto em dólar, era um produto realmente... Cara, vamos vender o futuro do futebol brasileiro para o público no exterior. Essa era a pegada do projeto. Só que o que a gente viu, na verdade, na prática, foi que quem mais se interessou no produto era o público brasileiro. Era o cara que é o super fã do jogador, é o super fã do clube, é aquele cara que realmente ele quer ter, ele não tem problema em pagar a mais um premium para ter uma experiência exclusiva, para ter um item raro, né? Um exemplo disso é a figurinha lendária do próprio Endrick, que foi vendida no leilão por 4.4 ETH, na época em torno de 30 mil reais, acredito que hoje aí por volta de 40 mil reais.
a figurinha mais rara dele, que dava acesso, inclusive, à primeira camisa que ele usou profissionalmente, né? Então, o cara que comprou deve estar até bastante feliz hoje, que essa camisa já deve estar um pouco mais valorada no mercado. Mas a gente sempre entendeu que era um processo, né? Você tem valor no Rookie Card, eventualmente você vai ter valor no card digital também, é questão de tempo. Você vê o card do Haaland hoje em dia, digital, ele está mais bem avaliado do que o card dele físico, né? Então é um processo que a gente passa. A gente começou a ver indícios disso no Brasil na Copa passada, né? Com o Neymar, com o card Legend dele sendo vendido ali. Era uma figurinha, na verdade, um pouco mais escassa, né? Então já começou a gerar valores maiores. Então a gente acredita que é um processo natural, assim. O que nunca vai poder acontecer é dizer que esse não é o primeiro, né? Até porque ele está registrado em tecnologia blockchain, então esse NFT de fato é o Rookie Card do Hendrick, do Matheus França, porque ele está lá registrado e Ali você no ganhou. futuro. No Ganhou aí. futuro, as pessoas vão ver um valor muito grande. Mas a gente viu ali, naquele momento, como tinha um interesse muito grande do público brasileiro, que a gente precisaria facilitar um pouco esse processo, sabe? Era muito difícil, cara, conseguir comprar um NFT. Você tinha que ter uma MetaMask, você tinha que ter... eram muitas barreiras ali dificultando esse processo, né? Então a gente se uniu ali com o time do Gotas, né? Da plataforma Gotas no Brasil, para conseguir, que aí faz parte o Caio Vicentino, faz parte o João Razin, faz parte o Ariel Alexandre também. E a gente falou, cara, como é que a gente consegue construir uma infraestrutura que deixe simples o cara poder colecionar um ativo digital? Porque a gente precisa mostrar para a galera que é legal colecionar uma figurinha digital tanto quanto é legal colecionar um ativo físico, né? A conversa ela sempre voltou muito para a questão de utilidade, né? Mas qual é a utilidade? Cara, qual é a utilidade de você colecionar um álbum de figurinhas? Não tem utilidade, né? Por conta da tecnologia blockchain, essa é uma nova possibilidade que a gente tem de você conseguir dar um item exclusivo, dar um acesso, dar um conteúdo. Então, muito disso nasceu disso. Mas a gente precisava ali construir uma ferramenta que facilitasse esse processo, né? Então, acredito que com o Gotas hoje, o Gotas é um grande parceiro nosso hoje aqui na Tero Labs, facilitando esse processo. Eles conseguiram realmente criar algo único, já são mais de 600 mil NFTs resgatados na plataforma nos últimos 6 meses, algo realmente incrível. Isso entra no projeto junto com o Vasco, certo? Isso, exatamente, porque a gente, na época, diferente do colecionável, mas que se torna um colecionável. Exatamente. Então, o projeto Vasco, na verdade, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Vasco, a gente falou, cara, a gente não pode fazer utilizando a mesma infraestrutura que a gente trabalhou anteriormente, porque a gente está trazendo aqui a massa de torcedores realmente, aquele cara que vai ao estádio, que consome o time, então a gente precisava realmente dessa infraestrutura que acabou sendo facilitada. Então o Vasco ele é o primeiro grande projeto que a gente traz para dentro do Gotas, né? E aquilo ali começa a trazer um novo público, né, para a gente e uma nova visão de mercado, de colecionáveis. E com o Vasco a gente criou 2 produtos. Um deles é o que a gente chama aqui de a bola digital do jogo, onde a gente libera gratuitamente na rede social do clube uma bola do jogo, uma figurinha de bola do jogo, né, daquele jogo específico, e aí o torcedor pode resgatar de forma gratuita e ele coleciona e concorre às bolas oficiais usadas naquele jogo, autografadas pelos jogadores. Então é um ativo que o clube tinha, que muitas vezes era jogado fora, que não era dado valor, e ele consegue ali construir uma base de dados para se relacionar com esse torcedor de uma forma muito ampla. E ele consegue também absorver parte da audiência que ele tem nessas grandes plataformas, que ele deixa de ser controlado, na verdade, por essas grandes plataformas. Porque amanhã o Instagram, o YouTube, ou qualquer plataforma resolve mudar o seu algoritmo, como o Facebook fez, né? O Facebook antigamente tinha um alcance orgânico gigante, né? E aí depois, cara, para você conseguir atingir 10 pessoas no Facebook era praticamente impossível, você tinha que pagar. Então, para você não ficar refém das grandes plataformas, a melhor forma é você ter o controle da sua audiência. Como é que você tem? Gerando valor para eles e construindo essa base de dados. Então, a gente começou a fazer isso com o Vasco. Já foram mais de 25 mil bolas resgatadas desde o início do Campeonato Brasileiro. Então, um resultado bem interessante assim, nessa primeira fase. O principal ponto disso é a facilidade da plataforma, né? Um login social com o Google. Não existe carteira por trás, ou a pessoa não precisa saber que existe uma carteira, né? Ela existe, mas
é essa facilidade tanto da compra com Pix, como com cartão de crédito, Exato. como o login social. É isso que tira um pouquinho dos NFTs, do nome, pelo menos, da estrutura, para facilitar o onboarding de pessoas Web 2, né? E isso eu acho Exatamente. interessante demais. E uma coisa que a gente está construindo agora é o mercado secundário. Então, para comprar e vender também no secundário, ele vai poder fazer com moeda fiduciária. Então, é algo super simples ali, que ele não vai precisar migrar a carteira, o NFT dele para o OpenSea, enfim, depois comercializar por lá, ele vai conseguir fazer tudo dentro do mesmo ambiente. Então, É como se fosse isso um mercado facilitou. livre dos digitais, né? Exato. Uhum. Exatamente. Então, esse foi o primeiro produto que a gente lançou com o Vasco, e aí depois a gente lançou as figurinhas de fato dos jogadores, né? Então a gente pegou, cada jogador tem a sua coleção de figurinhas. Então tem o Payet, tem o Verratti, tem todos os jogadores do Vasco, e cada um deles tem 1.111 figurinhas, sendo 1.000 comuns, 100 raras, 10 épicas e uma lendária. E aí, de acordo com a performance desse cara dentro do campo, o cara recebe, o colecionador recebe pontos, e ele pode trocar esses pontos por itens exclusivos, como camisas usadas em jogos, bolas autografadas, experiências com os jogadores. Então tem uma série de coisas que a gente começou a construir. Então a gente começou realmente a digitalizar a figurinha, né? E dar mais utilidade, dar mais benefício. Fora todos os outros benefícios que a gente já tinha falado, né? Comprar, vender, trocar com gente do mundo inteiro. Eu, quando colecionava figurinha, álbum de figurinha físico, eu tinha que ir lá para o centro do Rio de Janeiro com o meu álbum para poder trocar com gente para conseguir Dá completar liquidez. meu álbum. Isso. Hoje em dia você consegue trocar com gente, cara. Você consegue brincar com gente do mundo inteiro. Então é algo muito, muito amplo, né? Então, enfim, e aí depois a gente começou a fechar outros novos contratos também. A gente tem contrato com o Fortaleza também, que é um parceiro nosso, Fortaleza Esporte Clube. A Confederação Brasileira de Vôlei também é um cliente nosso agora, que a gente vai desenvolver pela primeira vez o álbum de figurinhas do vôlei. E o primeiro álbum vai ser um álbum digital. Então a gente vai fazer tanto Superliga quanto Olimpíada, quanto seleção. E ano que vem é ano olímpico, né? Então é um ano realmente bem legal, que as pessoas tendem a consumir cada vez mais o vôlei. Então tem bastante coisa legal, e o caminho que a gente está indo, ele é muito esse. Assim, se pudesse descrever a Tero, eu escreveria como a Panini on-chain, sabe? E tentando encontrar caminhos nesse mercado já multibilionário, trazendo isso para o digital e conseguindo alcançar voos ainda maiores dentro desse espaço. É uma Panini melhorada, né? Porque quando você dá esses benefícios de pontuação dos jogadores do Vasco, por exemplo, para dar prêmios para os torcedores, isso já é meio que um Sorare ajustado, né? Você não valoriza a figurinha, acaba se valorizando de certa forma por isso também, né? O jogador melhor vai ter uma possível valorização. Mas a minha questão hoje, então, uma outra dúvida grande que eu tenho nós estamos nesse mundo de colecionável. Você vê como possibilidade de alguns atletas no futuro vender primeiro, ou se alavancar financeiramente vendendo seus ativos digitais, NFTs, para passar os primeiros anos? Por exemplo, um artista, ele vende o seu NFT para, sei lá, 100 pessoas, se capitaliza para seus primeiros shows, por exemplo. Você vê isso para os jogadores também? Eu vejo sim, cara. Eu acho que é uma possibilidade. A gente começou, na verdade, com a linha de colecionáveis porque era uma coisa muito mais simples, né? Você coleciona a figurinha porque é algo bacana, que você tem interesse naquela arte, naquela imagem, naquele clube. Mas eu acho que esse é eventualmente um segundo passo, assim, como é que você leva isso? Porque aí você está falando realmente de um produto financeiro um pouco mais complexo, né, cara? Aí você está tratando de um investimento financeiro na carreira daquele cara. Como é que você vai garantir o retorno daquele ativo, né? Porque a receita que esse cara vai gerar, ela não é em cripto. Então você não consegue, de certa forma, segurar parte daquela receita e fazer com que o cara de fato pague, né? Então como é que você evita aí esses fakes que podem surgir, enfim. Então tem uma série de desafios nesse produto, legais, tributários, financeiros, enfim. E por isso... O mundo ideal aí, pensando como investimento para um jogador hoje que tem 15 anos, potencial para ir para a seleção brasileira, para ir para a Europa, pensando
o mundo ideal, ele vai se lançar a sua primeira NFT com 15 anos e todo o seu a sua receita com marketing ou vendas, etc., assim como acontece já com alguns clubes, né? Que a CBF, a FIFA obriga ao clube pagar uma parte para o clube criador, né? Sim. Então, seria algumas rendas que seriam distribuídas diretamente para o holder, para a pessoa que detém esse NFT, automaticamente, seja com ligações aí on-chain, seja com off-chain ligado com on-chain, isso já envolve outros aplicativos, outros dApps também. O mundo ideal seria esse, né? Talvez, como É uma, investimento. é uma discussão bastante complexa, assim, parece simples, mas na prática não é tão simples assim, sabe? Você tem uma série de barreiras, de desafios a serem construídos. Você está falando de um atleta menor de idade, você vai ceder receita desse cara que é um jovem que ainda não atingiu o seu mais alto patamar, enfim. E além disso, você tem uma série de desafios com a própria FIFA, né? Porque a FIFA ela evita ou não permite com que terceiros participem das receitas oriundas de determinadas transações. Então, é o famoso TPO, que é o Third Party Ownership. Então, até mesmo o mecanismo de solidariedade, ele também é questionado se não é uma violação do TPO atualmente. Então, é um cenário bastante interessante, que tem bastante oportunidade, mas você tem que pisar em locais bem seguros ali para não dar um passo em falso. É uma regulação ainda muito em aberto, né? É uma tecnologia muito nova, onde é bom você ter bastante cuidado com o que você promete, cara, que você consegue entregar. Novamente, eu acho super interessante, acho que tem um potencial principalmente para aqueles jovens, né? E olhando para o meu histórico profissional, eu acho que faz total sentido, tem tudo a ver com o que a gente já construiu de encontrar jogadores de base, né? Jogadores que não tinham tanta visibilidade, tanta oportunidade. Como é que você permite com que qualquer pessoa no mundo ajude esse cara a fazer parte disso? Mas se tem alguém que pode dizer isso, talvez com propriedade no mercado brasileiro, que não é tão simples quanto parece. Assim, tem uma série de desafios, mas eu acho que a gente está caminhando para ter um Algum. caminho mais sólido, para ter um caminho mais interessante nessa oportunidade. Então, a gente faz isso através dos colecionáveis, né? O cara compra o colecionável e, querendo ou não, quanto mais visibilidade o cara ganha, você tem um número de colecionáveis limitados, mais pessoas querem comprar aquele colecionável por conta de oferta e demanda, a tendência é que o preço daquele ativo suba. Mas existem empresas hoje já começando a entrar nesse mercado, a fazer isso, principalmente através do tênis, que você tem querendo ou não, uma visibilidade de receita anual um pouco mais clara do que você tem no futebol, né? Por exemplo, é um esporte individual também, então depende muito daquela pessoa especificamente. Então, já tem algumas iniciativas bastante interessantes fora do Brasil, mas a gente está acompanhando aí, vemos com bons olhos, mas é sempre bom ter Vai, bastante cuidado. com certeza vai alguns anos. O que a gente vê hoje, por exemplo, FIFA, ela já está com o seu pezinho nos NFTs, né? Ela lançou os NFTs da última Copa. Inclusive, eu comprei um só para testar e veio alguns momentos interessantes lá das últimas Copas. São colecionáveis também, oficiais da Copa, nada diferente do que vocês também fazem, né? Só que ao invés de ser um card, é uma parte do vídeo de algum gol histórico, isso é interessante. A maioria das pessoas hoje não entende isso, por que colecionaria aquilo, mas a gente vê que vai se tornar muito comum, assim como tem os NBA Top Shots, né? E o outro ponto assim como isso envolve security, né? Então, nós vemos que já está tendo um movimento nos Estados Unidos para transformar alguns projetos NFT em security, porque eles são investimentos, levantaram capital como uma empresa e provavelmente vão distribuir esses dividendos da sua marca para os holders. Então, acaba sendo um caminho de investimento, e tendo isso mais claro para os projetos NFT, a gente vê também que vai se tornar claro para outros, que vai entrar em música, os cantores e os atletas, provavelmente. Então, é um caminho aí
Como você falou, não é simples, envolve muitos contratos, né? Tem contrato com um time, tem contrato com um gerente, tem contrato com milhões de marcas. Não é simples, mas tende a caminhar pelo menos alguma partezinha desses benefícios para possíveis holders. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito bastante nisso e estamos acompanhando aí as evoluções do mercado atentos. Perfeito. Bruno, como que você vê os próximos passos aí da Tero? Quais são os próximos objetivos? Temos Fortaleza, Vasco, vôlei brasileiro. Quais são os próximos lançamentos? Se puder falar, próximo um ano, o que vai acontecer? Cara, vai acontecer bastante coisa. A gente está bem, bem, bem animado aqui. Eu acho que tem um lançamento que a gente ainda não divulgou publicamente, mas, cara, a gente está trazendo também criadores de conteúdo para dentro do nosso ecossistema. Então, não só. E o bacana do que a gente está construindo é que ele permite você trabalhar com uma gama de pessoas de perfis completamente diferentes, né? Você trata com criadores de conteúdo, artistas, atletas, federações, clubes. Então, você tem uma possibilidade, uma gama muito, muito grande a ser explorada, né? Então, isso deixa a gente bastante feliz. E eu, particularmente, vejo, cara, que o nosso grande desafio como empresa, mas como indústria como um todo, é conseguir transmitir para o consumidor na outra ponta que vale a pena colecionar um ativo digital, sabe? Que você consegue, que é legal você colecionar, assim como é colecionar um ativo físico. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, porque hoje a gente ainda vê muito aquele cara que coleciona o ativo digital para ter acesso a um ativo físico, né? Então, eu acho que a gente vai chegar ao ponto do próprio consumidor entender que aquele ativo digital que ele tem valor. Aquele ativo digital que ele tem é tão valioso quanto o acesso que ele te traz, ou o acesso que ele te dá. É algo que não é rápido, até porque leva uma mudança, às vezes, até de gerações, né? Hoje, a molecada mais nova já tem uma percepção de valor de ativo digital muito diferente do que a gente tem, do que os nossos pais, nossos avós têm. Então, é um cara que já compra skin de jogo e já vê valor naquilo e só vive, aquele skin só vive no ambiente digital. Então, eu particularmente não vejo como a gente não ter uma indústria muito sólida de colecionáveis digitais no futuro, sabe? Por conta exatamente desses benefícios que você tem e olhando para as faixas etárias menores ali, a molecada realmente que tá no digital. Não vejo a gente ficando menos digital. Agora, Não. vamos usar menos o computador, vamos usar menos o celular e vamos voltar para o que era há 20 anos atrás. Não vejo isso acontecendo e acho que é natural que isso aconteça também no universo de colecionáveis. Então, isso deixa a gente bastante feliz e com uma oportunidade muito grande, né, de se construir algo realmente bastante relevante no mercado, dentro desse espaço aí de colecionáveis. Então, a gente fica bastante animado aí, tem alguns lançamentos, se você que curte, fica atento aí na nossa página no Instagram, no Twitter, no LinkedIn também, enfim, porque com certeza vem coisas interessantes, bacanas, e estamos sempre com a cabeça a mil aqui pensando em como que a gente consegue realmente trazer essa experiência diferente, fazer coisas que não foram testadas, coisas que não foram vistas ainda, é algo que motiva muito a gente aqui a construir coisas visando o futuro. Perfeito, perfeito. Incluindo no que você falou, eu acho que vai ter a questão de os moleques que vêm, eles já estão no digital, eles já têm os ativos de games e tal, e a sua carteira ou o que você colecionou ao longo da vida, ela torna-se um quadro de exposições, né? O que você tinha hoje na sua casa, que você tem alguns quadros que mostram quem você é, o que você gosta, acaba se tornando algo agora para o mundo, porque a sua carteira é basicamente seu perfil social, que você gosta dos jogos, você esteve no primeiro jogo de determinado jogador ou determinado time, mostra que você é apaixonado por aquilo e aquilo é aquilo. É uma forma de status social também, né? Então, eu vejo isso, queria incluir esse ponto. E agradeço, Bruno, pelo teu tempo aí, ficamos curiosos aí pelo que vai vir. Eu vou deixar os links aqui abaixo do site e inclusive do OpenSea, né, para quem quiser testar e comprar algum diamante bruto. E ficamos esperando os próximos lançamentos para também acompanhar e chamar uma segunda vez para ver o que está
quais são as próximas novidades. Obrigadão aí. Maravilha. Eu que agradeço, cara. Prazerzão falar contigo. Prazer. Obrigadão. Valeu.